Olá, povo de Deus, bom dia, boa tarde, boa noite, com muita paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Deus abençoe a tua vida, Deus abençoe o teu lar, Deus abençoe a tua família, grandemente em nome do Senhor Jesus. Para você que não me conhecem, eu sou o pastor Edilson Santos. Estamos aqui para juntos, queridos, meditar em mais uma palavra, a palavra de Deus. A palavra de Deus, queridos, é também conhecido como pão quentinho, que veio do céu para nos dar vida. Amém, ô glórias! Queridos, sabemos que em todo tempo Deus é bom, né? E a sua misericórdia dura para sempre. Olha só, amados, hoje é domingo, né? Domingo, na verdade, esse domingo, dia 20 de abril, né? Dia 20 de abril, comemora-se a Páscoa. Queridos, mas o que vem ser realmente a Páscoa? Qual é a ideologia que temos de Páscoa? Qual é o significado da Páscoa? Será que realmente é comemorado com doces, com chocolate? Será que realmente tem a ver com coelho? Qual é a simbologia da verdadeira Páscoa? Tenho certeza que muitos que comemoram, celebram-se, né? Talvez uma boa parte da população não tenha o conhecimento do que é realmente a Páscoa. Mas em poucas palavras, gostaria de estar meditando, queridos, com todos vocês a respeito deste tema, né? Desse tema que é a Páscoa, né? A Páscoa. Queridos, a Páscoa do Senhor. É interessante isso, porque a palavra do Senhor, queridos, nos dizem lá no Evangelho, segundo escreveu Lucas, capítulo de número 22, versículo de número 7, diz o seguinte, olha só o que diz isso aqui, queridos. Isso aqui é para a nossa meditação, para a minha e a sua, tá bom? Chegou, porém, o dia dos Ármos, em que importava sacrificar a Páscoa, e mandou a Pedro e a João, dizendo: Ide, preparai a Páscoa para que comamos. E eles lhe perguntaram: Onde queres que a preparemos? E ele lhe disse: Eis que quando entrar na cidade, encontrareis um homem levado um cântaro de água, seguiu até a casa em que ele entrar. E direi ao pai de família da casa: O mestre te diz: Onde está o aposento em que hei de comer a Páscoa com meus discípulos? E ele vos mostrará um cenáculo mobiliado, e ali fazer os preparativos. Aí no versículo 18, que Jesus disse, porque porque o entendimento melhor. Versículo 17, e tomando o cálice, havendo dado graça, partiu, né? E tomando o cálice, havendo dado graças, disse: Tomai e reparti entre vós, porque vos digo que já não beberei do fruto da vinde, até que venha o reino de Deus. Que maravilha, queridos! Deixa eu falar uma coisa para os irmãos. Nós vimos, na verdade, a questão da última Páscoa,
hoje também é celebrada como a Santa Ceia, né? A Páscoa, queridos, ela era comemorada uma vez por ano entre os judeus. Entre os judeus, ali até mesmo, queridos, significando até mesmo a libertação de um povo que, sendo escravo na terra do Egito, né, por 430 anos, e Deus tirou lá com mão forte, né, mão poderosa, quando o Senhor levanta Moisés e tira aquele povo por meio de muitos sinais, e ali o Senhor estabeleceu a sua Páscoa, né, uma vez por ano, para que eles viessem lembrar desse dia. Então, queridos, Jesus não veio para revogar, né, ele veio para cumprir. E sendo, na verdade, cumprido também pelo Senhor Jesus, ele comemorou a Páscoa, né? Ele comemorou a Páscoa ali, queridos amados, com os seus discípulos. Ele comemorou com os seus discípulos, né? E aí, na verdade, ele desejou muito, ele disse que desejou muito, né, comer com os seus discípulos a Páscoa. E ele celebrou ali a última Páscoa antes do sacrifício, né, antes de ele ser entregue para poder ser julgado e condenado e morto. Então, queridos, na verdade, para os judeus, a Páscoa tinha esse significado, a liberdade do povo, onde eles, na verdade, adoravam a Deus, davam graças a Deus por aquele dia, né, por aquele dia tão abençoado, ao qual o Senhor o libertou da escravidão e da mão do faraó. E, na verdade, queridos amados irmãos, naquela época o povo fazia muitos sacrifícios, né? Muitos sacrifícios, animais e tal. Era tanto que depois do sacrifício eles iam comer as carnes, né, dos animais sacrificados. Iria, né, tomar do cálice. Os judeus gostavam muito de vinho e eles iriam comemorar, alegravam-se, né, festejavam por aquele dia. Mas aí, queridos amados irmãos, a palavra diz que mesmo os judeus fazendo tudo isso, que na verdade, queridos, esses rituais e outros, não era suficiente para que eles viessem e salvassem. Então, veio Jesus, né? Jesus, como único sacrifício, considerado como o Cordeiro, né, Pascual, aonde na verdade ele veio como libertador, salvador, Senhor dos senhores, Rei dos reis. Queridos, ele também é advogado, juiz. Ele é, queridos amados irmãos, tudo para aqueles que nele crer. Então ele se ofereceu uma única vez, queridos, como esse cordeiro, como, né, essa Páscoa, aleluias, para poder, queridos, resgatar todos aqueles que nele crêem. Então a nossa Páscoa hoje, em outras palavras, ela representa o próprio Cristo, que deu a sua vida por nós, para que nós pudéssemos, queridos, termos vida e esperança de dias melhores, não somente nesta vida, mas também depois que partimos dela. Então, queridos, veja só, a Páscoa, né, o Senhor celebrou a última Páscoa. E ele celebrou com o quê? Olha, ele celebrou a Páscoa, né, dos armos. Ali, queridos amados irmãos, o Senhor Jesus manda seus discípulos ir até um chefe de família e preparar na casa dele a Páscoa, o aposento ali para eles e seus discípulos, né? Para eles e seus discípulos. E aí, meus amados irmãos, Jesus comemora juntamente com os seus discípulos. A Páscoa hoje para nós
representa a Santa Ceia. O que é a Santa Ceia? Olha, Jesus disse: quem não comer da minha carne, não beber do meu sangue, não tem parte comigo. Então, a Santa Ceia, hoje que comemoramos com pão, comemoramos, na verdade, com suco de uva, que é o cálice, queridos, ele representa, o pão representa a carne de seu Jesus, né? Onde foi sacrificada por nós, e o cálice representa o sangue de Jesus, queridos, onde derramou ali, queridos, para poder nos resgatar, nos salvar, para poder nos dar vida, para comprarmos um povo seu, né? Um povo, queridos, que outrora estava condenado. Então ele derramou sangue, pagando a nossa dívida, a dívida da condenação, né? A dívida da condenação. Então, nós fomos comprados por bom preço. E que preço, hein? Preço de sangue. Então, queridos, quando nós celebramos a Santa Ceia uma vez por mês, né? Aí nós estamos relembrando a morte do Senhor até que Ele venha, né? Lembrando que um dia Jesus se entregou, né? Por paixão, por aqueles, queridos, que Ele amou. A Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único Filho, unigênito, para que todos aqueles que nele crêem não pereçam, mas que tenham a vida eterna. Então, a Santa Ceia do Senhor, amados, a Santa Ceia do Senhor, ela na verdade representa essa Páscoa, né? O Cordeiro Pascual, o qual ele se entregou por cada um de nós. Então entenda, queridos, a Páscoa, o verdadeiro significado da Páscoa, ela na verdade, se for comemorado, celebrado, festejado de forma correta, não é na verdade com doces, não é com chocolates, não é, né, com bebidas, não, né, bebidas alcoólicas, outras coisas, não. Ela é, na verdade, queridos, celebrada de forma que viemos adorar o Senhor, né? Louvar a Deus, engrandecer ao Senhor, exaltar o nome do Senhor, porque Ele é digno de toda honra, toda glória e de todo louvor, queridos. Então, a palavra diz bem clara, quando nós participamos da Santa Ceia do Senhor, que nós estamos fazendo isso em memória dele. O Senhor Jesus diz: fazei isto em memória de mim, né? Ele falou isso bem claro, amados irmãos. Olha só o que ele diz no versículo 19. Diz o seguinte: tomando o pão e havendo dado graças, partiu e deu-lhe, dizendo: isso é o meu corpo, que por vós é dado, fazei isso em memória de mim. Entendeu, queridos? Então, tomando o pão e havendo dado graças, né, ele partiu e deu, dizendo, né, Deus dizendo, a glória a Deus. Então, queridos, comei, né, comei, aleluias, comereis, no versículo de 1:18, né? Aí ele está dizendo, até que ele venha, tomando o pão e havendo dado graça, partiu dizendo, isso é meu corpo que por vós é dado. Então ele está dizendo, fazer isso em memória de mim. Aí depois de todo mundo ali comer o pão, né? Comer o pão que representava a carne do Senhor Jesus, ele tomou o cálice depois da ceia, dizendo, esse cálice é o novo testamento no meu sangue, que é derramado por vós, né? Então, não só a carne foi sacrificada por nós, né? Mas também o sangue dele derramado, né? Meu sangue que é derramado por vós. Então, queridos, o sangue representa a vida. Então, o Senhor nos comprou a nossa vida, a nossa alma. Queridos, então, o verdadeiro significado da Páscoa é o sacrifício de Jesus por nós.
né? Não é chocolate, não é doce, amém. Você que quer, né, presentear alguém, que quer comer chocolate, amém, faça isso aí, né? Mas não esquecendo do foco principal, que é adorar a Deus, que é louvar o nome dele, por entregar o seu filho na cruz do Calvário por cada um de nós. Porque a Páscoa é isso aí, queridos. Às vezes as pessoas, né, comemoram-se a Páscoa, mas não lembram de Deus. A pessoa não tem, na verdade, o verdadeiro conhecimento do que significa realmente a Páscoa. Então, a Páscoa, ela é, na verdade, queridos, aleluias, ela é uma comemoração em agradecimento a Deus, onde nós vamos orar, né? Orar, agradecer ao Pai, queridos, por ter dado o seu filho para morrer em nosso lugar, porque se ele não tivesse morrido da forma que ele morreu, nenhuma carne se salvaria. A Bíblia, ela é categórica nisso, né? Ela é categórica. Ela, na verdade, queridos, jamais, queridos, vai mudar sua essência para agradar quem quer que seja. A palavra de Deus foi ontem, é hoje e será eternamente, porque é a palavra de Deus. Então tenha sempre isso em mente, né? O verdadeiro significado da Páscoa significa que Jesus, ele na verdade se entregou. Queridos, ele preferiu morrer para que nós não fôssemos diretamente para o abismo, não, mas que nós tivéssemos uma oportunidade, queridos, chegar a Deus, aceitando o sacrifício do seu Filho, para poder nos resgatar, Ele nos salvar e nos libertar. Então Jesus te ama, né? E Ele está, na verdade, te chamando para você fazer parte da sua igreja, fazer parte do seu povo, tornar membro deste corpo, do corpo de Cristo. Cada um de nós, queridos, somos membros individualmente desse corpo. Então, meus amados, em nome do Senhor Jesus Cristo, hoje é domingo, hoje é o domingo do Senhor, hoje comemora-se a Páscoa, o dia que o Senhor, queridos amados, Ele se entregou por cada um de nós. Então procura uma igreja, amados, um templo de adoração a Deus, busca a Deus, exalte o Senhor, entregue os teus caminhos ao Senhor, confia nele e Ele tudo fará. Amados, a palavra, aleluias, ela é fiel e verdadeira. Jesus está chamando todos, vinde a mim, todos vós que estão cansados, oprimidos, né? E eu vos aliviarei. Ele está chamando, queridos, porque um dia Ele morreu por ti, morreu por cada um de nós, mas o bom disso é que Ele não está morto, não está mais morto. Ele ressuscitou ao terceiro dia, é o único ser, queridos, aleluias, na história da humanidade que teve o poder de morrer. Ele morreu, mas teve o poder de ressuscitar, não está mais morto, Ele está vivo pelo século do século, queridos, para nos dar vida. É somente nós aceitá-lo como nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Então entenda, o Cordeiro de Deus, né? Aleluia, Ele é imaculado, Ele é a Páscoa, queridos amados, que foi dado para poder nós termos vida em nós mesmos. E Ele falou, queridos, aleluias, que é para nós fazer essa celebração até que Ele venha. Enquanto houver igreja na terra, precisamos fazer isso aí. Que Deus abençoe em nome de Jesus Cristo e que a Páscoa, o Cordeiro de Deus, né, Jesus Cristo, possa reinar em sua vida, que você possa entregar sua vida ao Senhor, para o teu nome ser escrito no livro da vida, para que no dia que Ele se manifestar, queridos amados, aleluia, para buscar a sua igreja, você venha a ter parte nesse povo. Há um segundo povo que não vão fazer parte desse acontecimento, são aqueles que rejeitaram, que até reconheceram
que até sabe que isso é verdade, mas não quiser se desprender do mundo, das suas vaidades, dos vícios, dos pecados que traz a condenação. Então Jesus te ama. Enquanto a vida há esperança, amados. Oh glória! Jesus é fiel. Amém? Um abraço desse que vos fala, pastor Edilson Santos. Fique com essa palavra. Escreva no nosso canal. Compartilhe esse vídeo. Deixe aquele comentário abençoado e dá aquele joinha. Eita glória, nos ajude a pregar o Evangelho do Senhor Jesus. Amém? Deus abençoe a todos vocês e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Eita glórias.